sou Jefferson Barbosa e hoje eu vou falar um pouquinho das minhas leituras do mês de março desse ano. No mês de março eu li apenas 4 livros e eu estou conseguindo manter aquela meta de ler pelo menos um livro por semana durante todo esse ano de 2015. Então eu tenho que ler no mínimo 4 livros por mês. E eu estou conseguindo manter essa proposta, então eu estou feliz, até porque o mês de março ele foi um pouquinho mais complicado. E o mês de abril, assim, mais complicado ainda, justamente por estar em período de provas na faculdade. Eu comecei lendo um livro maravilhoso em março, um livro que foi indicação do meu pastor, da minha igreja. Ele me deu o livro e falou, não, esse aqui você tem que ler em uma semana. E eu li, que foi O Jesus que eu Nunca Conheci, do Philip Yancey, da editora Vida. E é um livro que eu me apaixonei por ele. É um livro de uma leitura super gostosa e que vem trazer um livro estruturado em 3 partes. Ele vem falar, então, quem era Jesus, por que ele veio e o que ele deixou para trás. Mas com uma abordagem assim super profunda, com exemplos assim maravilhosos. Eu acho interessante por tratar de um tema que muitas pessoas conhecem na superficialidade. É algo que já adentrou no cotidiano de muitas pessoas, mas que elas conhecem aquilo não porque estudaram aquilo ou porque correram atrás, mas simplesmente por fatos do cotidiano. Então as pessoas acabam conhecendo e tendo preconceitos sobre um assunto e não tentam desmistificar alguns preconceitos e realmente entender o que acontece. Então aqui ele estrutura o seu livro de forma magistral, tratando um pouco da vida de Jesus Cristo. Então é uma pesquisa baseada nos 4 evangelhos presentes na Bíblia, e ele também cita alguns outros livros evangélicos, cita outros autores, como por exemplo Chesterton, ele cita o C.S. Lewis, cita Dostoiévski, cita Tolstói, cita o Shosaku Endo, que tem um livro Silêncio que eu estou louco para ler, que inclusive vai ter uma adaptação do Martin Scorsese para o ano que vem. Então é um livro que te deixa ávido por buscar mais e é um livro sensacional. Aconselho muito, pretendo fazer uma resenha só para ele depois. Depois eu li um outro livro que não está aqui. É outro livro do Philip Roth, porque eu já tinha lido um livro dele no mês de fevereiro, que foi Nêmesis. Inclusive já tem resenha do canal, vou deixar o link na descrição. E eu adorei o livro. E eu li Patrimônio, vou deixar a capinha aqui para vocês verem. E é um livro, é uma história real, na qual o Philip Roth vai contar a história do pai dele. Os últimos anos da vida do pai dele. O pai dele sofre uma doença. E eu gosto justamente pela franqueza com que ele conta a história. Ele entrega os detalhes da vida do pai, mas ele entrega os detalhes da própria vida. Ele não é um autor que, ao escrever uma história, ele se priva dos defeitos que tem. Ele expõe tanto as particularidades negativas da vida dele, ou umas manias, ou a maneira como ele fala, a maneira como ele expõe aqueles momentos, que às vezes poderia colocá-lo sob depreciação, mas ele coloca a verdade e você percebe essa entrega do autor, você percebe os pensamentos dele ao escrever, a falar do pai, a falar, às vezes, quando ele não gostou da forma que o pai agiu. E eu gostei justamente pela intensidade da obra. E é um livro que chora sozinho. É um livro triste, é um livro que te abraça e é um livro que traz momentos únicos. Gostei muito, muito, muito e recomendo. Estou ávido por ler outras obras do Philip Roth. É um autor que eu descobri esse ano e, sinceramente, só tem me surpreendido. Tem outros livros dele por aí e eu pretendo comprá-lo. Depois eu li Dois Irmãos, do Milton Ratum. Eu li por causa da adaptação para quadrinhos do Fábio Moon e do Gabriel Bá. Eu queria ler o livro antes de ler a adaptação para os quadrinhos, que eu ainda não li. Já solicitei para a editora, mas ainda não chegou. Acho que está com um probleminha na caixa postal. Mas eu estou muito ansioso para ler a adaptação para quadrinhos, porque eu gostei do livro, mas não gostei tanto. O livro, então, já pode-se dizer que é um clássico da literatura brasileira, do Milton Ratum. E ele vai tratar, então, de 2 irmãos gêmeos, que é o Omar e o Yakub, e nessa trajetória deles. Eu sei que a gente tem muitos já livros, né, sobre irmãos gêmeos, essa contradição entre um irmão e o outro, essas brigas, mas é um livro singular, justamente porque ele tem um enfoque diferente, ele conta a história desses irmãos, e nem sempre você tem os dois, e ele nem sempre foca a história na presença dos dois. Então isso traz uma diferença para a trama, os personagens são muito fortes, e o ambiente amazônico é muito interessante, eu gostei bastante disso.
mas é um livro que assim, que eu não me afeiçoei tanto, tive uma dificuldade para terminar de ler. Mas eu vou esperar eu ler a adaptação para os quadrinhos para fazer um vídeo junto. O Henrique Júnior já fez um vídeo excelente falando dos dois, eu vou deixar o link na descrição. E por fim, eu li um dos livros assim que foi já é uma das melhores leituras desse ano, que é Os Cavalinhos de Planto, do José J. Veiga. Esse foi enviado pela Companhia das Letras. Já fiz vídeo resenha sozinho dele, inclusive com sorteio. Inclusive no vídeo do sorteio já está o vencedor lá. Então se vocês ainda não viram, o nome do vencedor já está lá. E ainda nessa semana espero poder estar enviando o livro para o vencedor. Então parabéns, você que ganhou, vai desfrutar uma obra sensacional. Os Cavalinhos de Planto é o primeiro livro do José J. Veiga, que é um ator goiano que nasceu em Corumbá de Goiás. E é um livro de contos assim que, apesar de ser o primeiro livro, é um livro super maduro, um livro sensacional. Gostei bastante, tipo, os contos me deixaram assim fascinados, porque é um livro de realismo fantástico e ele consegue misturar essas narrativas fantásticas de forma tão natural que você não consegue perceber o ponto em que você sai da realidade e entra no sonho. É um livro assim que eu diria, se você tem que ler um livro esse mês, leia Os Cavalinhos de Planto. Eu não sei o que você está esperando para ler esse livro. Essas foram as minhas 4 leituras desse mês. Então eu volto em breve mesmo, porque eu estou um pouquinho atrasado, já para falar das minhas leituras do mês de abril. E depois a gente segue com os outros meses no tempo habitual. Então eu espero que vocês tenham gostado. Indiquem livros, comentem sobre os livros do que eu falei. E se você tem algum livro que você quer que eu faça resenha separada, também coloque nos comentários. Muito obrigado, é isso. Até mais.